Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: em noite de lua cheia, Nico virava lobisomem. Causos caipiras do sertão goiano, tá certo? Através das minhas andanças aqui pelo sertão goiano, durante muitos anos, eu tenho muitas histórias para contar. E hoje eu vou contar essa história que eu vi o rapaz virar lobisomem. Será que lobisomem é uma lenda? Será que lobisomem não existe? Eu vou te falar que existe, porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vou contar essa história. Eu quero te pedir para ficar até no final do vídeo para você conseguir entender corretamente o que eu quero falar. Mas antes, porém, é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos, tá certo? Então, eu quero começar contando o seguinte. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como mecânico de caminhões Mercedes-Benz, aqueles caminhões mais antigos, 1113, 1313, 1513, 2013, e eu trabalhei aqui. Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu estou trabalhando em uma emissora de rádio, que é a Rádio Interativa FM 100.7, como locutor. Mas, se precisar de eu voltar a trabalhar de mecânico, eu volto. Eu já trabalhei, preste atenção, de mecânico de caminhões. Eu já fui boia fria para poder catar tomate. Eu já fui ajudante gerais em uma empresa e outras coisas que eu já fiz na minha vida. Mas nos anos 80, eu vou voltar para o ano de 1985. Naquela época eu estava trabalhando de mecânico aqui, mas de repente eu não estava dando certo. Às vezes eu estava trabalhando na oficina, o dono era enjoado demais, descombinava com ele. E aí, como as oficinas aqui, são poucas oficinas, que eu trabalhei praticamente em todas, às vezes eu saía no sudoeste goiano aqui para poder fazer serviço fora, porque naquela época eu só sabia trabalhar de mecânico. Eu estava desempregado aqui, quando eu encontrei um caminhoneiro conhecido aqui, ele falou assim: "Oi, Luan, o que você está fazendo?" Eu falei: "Rapaz, eu estou meio parado, tem serviço para nós fazer aí no seu caminhão?" Ele falou para mim: "No meu caminhão não tem não, mas tem um cara lá na Maurilândia, você conhece a Maurilândia?" Eu falei: "Já vi falar, em Goiás aqui, em Goiás. Tem um cara lá, o Juca está precisando de um cara para poder fazer um serviço na região. Ele pega um serviço para poder fazer de manutenção. Eu vou te passar o telefone dele." Ele passou o telefone desse cara, um tal de Juca. Como eu estava parado, precisando trabalhar, e eu tinha que trabalhar, dar meus pulos, né? E naquela época, hoje em dia, todo mundo tem celular, eu tenho celular, você tem celular, uma facilidade danada para poder ligar. Mas naquela época, nos anos 80, não existia celular. Esse negócio de telefone residencial era só para os ricos. Eu sou pobre, de família pobre aqui no interior goiano, né? Então naquela época, o que você tinha que fazer? Existia as cabines telefônicas. No caso, no meu estado aqui de Goiás, tinha a Telegoiás. Telegoiás era um local onde você ia para poder fazer ligação. Igual eu chegava lá na Telegoiás, tinha 3 moças que trabalhavam lá e 3 cabines de ligação. Aí eu esperava na fila, tinha que ficar na fila para esperar a minha vez. Eu chegava lá, a moça falava, eu falava para a moça, eu quero ligar nesse número aqui. Ela olhava o DDD, ela falava: "Goiás, né? Se fosse fora de Goiás, ele me derrubava, né?" E aí ela falava: "Pode ir na cabine 1. Primeiro ela ia ligar, pegar, é uma telefonista, né? A telefonista pegava e ligava naquele número. O cara atendia, falava assim: "O fulano de tal quer falar com você." "O que é?" Falou: "Você tinha que avisar antes, porque senão o cara desligava o telefone." Falou: ele tá querendo trabalhar aí, ele é mecânico, fulano de tal." Aí o cara esperava na linha, você ia para a cabine telefônica lá e conversava com o cara, né? Aí eu conversei com o rapaz lá, o tal de Juca, falei assim: "Eu, a Ailone Sérgio Alves Ferreira, aqui de Jataí, Goiás, eu trabalho de mecânico aqui, fiquei sabendo que você está precisando de um mecânico para poder fazer manutenção." O cara falou: "Você mexe com um caminhão Mercedes-Benz?" Eu falei: 1113, 1313. "Moço, rapaz, isso é minha área, isso aí. Porque tem caminhão para nós revisar aqui na região. Você mexe com caixa de marcha, faz diferencial." Eu falei: "Isso é meu ramo."
E aí ele falou, conversando, o cara falou, você mexe com trator? Eu falei, rapaz, trator não mexe não. Ele falou assim, aqui a gente tem que revisar, tem que trocar a ponta de eixo que quebrou no mato de um trator CBT, tem que revisar 2 pás carregadeiras, uma Michigan 75 e uma outra, Case W, parece que é Case W20, né? E mais alguns caminhões Mercedes-Benz. Eu falei assim, ó, eu sei mexer com os caminhões Mercedes-Benz, né? Toda a vida eu fui um cara sincero, nunca gostei de mentira. Ele falou assim, é o seguinte, aqui tem um mecânico muito bom que vai te ajudar aqui. É o Nico. O Nico é um baita mecânico, sabe consertar caminhão, máquinas. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir para cá e vai consertar os caminhões, mas quando o Nico for consertar os tratores, você se importa de ajudar ele, que aí você vai aprender a consertar trator. Eu falei, não importa não. Toda a vida eu fui um cara humilde, que nunca gostei desse negócio de querer ser mais do que os outros. Toda a vida, quem me conhece sabe que eu sou assim. Aí o Juca falou assim, você vai vir aqui, você tem dinheiro para poder vir aqui para Doverlândia? Eu falei, tem, para poder ir. Você vem aqui, a Doverlândia não, para Maurilândia, né? Eu falei, eu tenho dinheiro, né? E você vai vir para aqui, nós vamos encontrar aqui tal lugar, tal lugar. E aí, rapaz, isso era eu não lembro que dia que é, sei que no outro dia eu já peguei o ônibus para poder ir. Ele falou, você traz suas roupas, você vai, nós vamos ficar uns 6 meses para cá. Antes de 6 meses você não vai vir, você tem algum problema de ver? Eu falei, não tem não. Aí no outro dia eu peguei a minha mala com algumas roupas, toalha, cueca e vazei para lá. Aí chegando lá, sempre quando eu ia viajar, eu tinha um dinheiro de ida e volta, né? Porque se não desse certo, eu voltava se fosse algum golpe, alguma coisa errada, eu voltava. Cheguei lá e encontrei com o Juca, né? O Juca falou assim, eu vou te hospedar no hotel, lá na Maurilândia existia um hotel do Grilo. Eu vou te hospedar aqui no hotel do Grilo. E lá já estava hospedado o Nico. Quem conhece o Nico, que é o mecânico, esse é o Nico aqui, você vai fazer o serviço mais ele, beleza, pronto, tal. E aí, fiquei conhecendo o Nico. E ele falou assim, ó, daqui 2 dias eu vou ter que viajar, você já vai ficar hospedado aqui, vocês podem comer aqui, o Nico já está hospedado aqui, fica à vontade, não preocupa não, isso aqui eu vou acertar tudo aí. Eu já fiquei meio veaco que trem, né? Mas continuei hospedado, aí o cara pegou a caminhonete e sumiu, né? Falou, daqui 2 dias eu estou aí para nós começar a fazer o serviço. E naquele parado eu comecei a andar ali pela Maurilândia, conhecer Maurilândia e Goiás, e existia um boato muito forte de lobisomem. Um lobisomem que estava aterrorizando ali a região ali, de Maurilândia, aquela região ali, não só na cidade, como também na zona rural, né? O pessoal falou naquele negócio de lobisomem, qualquer lugar que você chegava lá, o pessoal contava, falou assim, qual que é o seu nome? Ilônia? Sérgio. Você dá onde? Sou lá de Jataí, Goiás, aqui. Rapaz, cuidado. Dia de lua cheia aqui na região, tá aparecendo um lobisomem aí. Cuidado. Pensei, esse cara tá com um negócio de lobisomem, isso é lenda. Eu pensei comigo, mas isso é uma lenda, não existe esse tal de lobisomem. E depois de 2 dias, o Juca apareceu, né? Apareceu já depois do almoço, né? Isso era uma sexta-feira 13 da quaresma. E ele chegou lá depois do almoço, ele falou assim, vamos preparar as coisas aqui, vamos colocar alguma coisa que vocês querem levar aqui, nós vamos fazer um serviço hoje ainda, vamos desmontar um trator. Eu pensei, por que esse cara não veio cedo? O cara já vem depois do almoço, para poder desmontar o trator, pensando, mas eu não falei nada. E aí, entramos na caminhonete, o Juca, o Nico e eu, entramos nessa caminhonete aí, vazamos para a zona rural. Rapaz, chegou lá, tinha um trator para poder um trator CBT, quebrou a ponta de eixo. O operador não estava nem lá, tinha um operador lá, o operador quando quebrou, já tinha uns 2 dias que esse trator estava quebrado, o operador, levaram o operador embora e falou, vamos desmontar esse trator hoje ainda, né? O cara está com pressa demais desse trator aqui e tal e tal. E aí, ele falou assim, e é o seguinte, vocês vão desmontar o trator, eu vou atrás da ponta de eixo. Porque o trator, o CBT de pneu, então ele quebrou a ponta de eixo e precisava daquela ponta de eixo, né? E ali, o Nico e eu, a gente começou a desmontar o trator. O Nico era o mecânico principal, né? Falou, vamos tirar essa roda aqui. Ele sabia, o cara tinha falado com o Nico que eu não manjava de trator, eu era mecânico de caminhão, né?
vamos mexer aqui, vamos fazer isso aqui. E a gente começou a desmontar o trator. Isso, quando a gente chegou lá, era por volta das 16 horas, né? Já bem tarde. E tinha que desmontar aquele trator. Eu acho que o cara, na cabeça do cara, o cara queria que a gente fosse trabalhar a noite inteira naquele trator. Na cabeça do Juca, né? E a gente peleja. Quando deu por volta das 23 horas, a gente acabou de desmontar o trator. Desmontamos o trator ali, tiramos a ponta de eixo quebrada, né? Quem trabalha de mecânico sabe o trabalho que é para poder trocar a ponta de eixo do trator esteira, quando quebra no mato para lá. Era por volta das 23 horas, né? E a gente já tinha almoçado, mas não tinha jantado, né? E era uma noite de lua cheia, rapaz. Aquela noite de lua cheia, numa sexta-feira 13 da quaresma. E aí, rapaz, o cara não aparecia, o Juca não aparecia, tentando procurar, ver se ele achava uma ponta de eixo do CBT, não aparecia. Aí deu meia-noite, rapaz. Quando deu meia-noite, já estava ficando de noite, eu estava conversando com o cara lá, né? E eu estava conversando com o Nico. Eu falei, Nico, é o seguinte, esse cara não vai aparecer não. Eu já estava em cima do trator, eu falei, eu vou ficar aqui em cima do trator. E esse Nico tinha uma rede, sabe aquelas redes que o pessoal usa para dormir? Ele falou, não, eu vou pendurar numa árvore lá na frente e vou dormir. Eu falei, beleza. E a hora que começou a faltar ali uns 10 minutos para poder dar meia-noite, você olhava naquele Nico, o cara começou a ficar envermelhado, ficar estranho, começou a passar mal. Eu falei, você está passando mal? Aqui a gente não tem nenhum remédio para poder beber, né? Aí, eu estou lembrando da história aqui, quando você lembra da história, vem aquela emoção, você acaba emocionando um pouco, né? Lembra daquela época, o que aconteceu há muitos anos atrás. E aí, rapaz, aí o Nico começou a passar mal, começou a ficar estranho, e o cara começou a ficar estranho, foi cada vez chegando para lá, mais longe de mim, para não poder não ver, eu em cima do trator, olhando, observando, rapaz. Rapaz, não foi nada não, foi de repente o trem foi mudando para lá. Quando eu observei, ele sumiu das minhas vistas, aí rapaz, quando eu vi de novo, eu vi parecendo um gato preto de longe, do tamanho de um bezerro mais ou menos, um gato preto grande. Eu falei, mas que desgrama que é esse trem? E eu já comecei a ficar com medo daquele trem, rapaz. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquele trem, um gato preto, o trem tinha os dentes enormes, as unhas grandes das mãos, as unhas grandes do pé, e o trem ficava urrando. E lembre-se que era uma lua cheia, uma noite de lua cheia, 13, sexta-feira 13 da quaresma. Rapaz, aquele trem ficou urrando, e foi vindo para o meu rumo. Aquele trem foi vindo para o meu rumo. Eu falei, correr aqui para onde? Não tem jeito de correr. Como é que eu vou correr desse bicho aqui? Não tem jeito, não tinha nem. Eu estava em cima do trator. Eu falei, certo, esse bicho não vem aqui não. E aquele bicho ficou passando perto do trator. Ele dava uma volta do trator, me olhava, urrava, e dava outra volta perto do trator. Eu lá em cima do trator lá. E eu tinha algumas ferramentas. Lá em cima tinha uma marreta pesada, daquela de 5 quilos mais ou menos. Tinha espalta, aquelas ferramentas de oficina mecânica. Rapaz, e aquele cara, ele me viu lá, aquele lobisomem me viu, começou a subir no trator. Ele começou a subir, a hora que ele pôs a mão lá em cima para poder subir, eu peguei aquela marreta e dei uma maiada, eu maiei na unha dele assim, pá! Mas foi uma pancada bem acertada mesmo, eu dei uma pancada com aquele lobisomem, ele pulou feio, ele pulou, ele saiu pulando, correu e sumiu no mundo para lá, né? E aí aquele lobisomem sumiu. Isso era mais ou menos meia-noite. A hora que deu 2 horas, eu já estava até cochilando, meio com medo em cima daquele trator, cochilando. A hora que deu 2 horas da madrugada, eu vi a luz do farol da caminhonete. Aí o Juca chegou lá e falou assim, chegou com a ponta de eixo, né? Chegou com a ponta de eixo, falou, cadê o Nico? Eu falei, rapaz, eu vou te contar uma coisa, rapaz. O Nico vira lobisomem. Eu falei, mas rapaz, você vai acreditar nisso? Isso é conversa fiada. Eu falei, rapaz, eu estou te falando que ele vira lobisomem. Expliquei para ele o que aconteceu, o caos que aconteceu lá, mas eu dei uma marretada no dedo do Nico. A marreta pegou no dedo indicador direito do Nico. A hora que o lobisomem foi subir aqui, eu mandei a marreta no dedo dele, do lobisomem, ele saiu correndo. Ele falou assim, eu não acredito nisso,
Não existe, lobisomem não existe, você tá ficando maluco. Eu falei, rapaz, eu tô te falando, eu não sou cara de mentira, eu tô te falando que aconteceu isso. Aí tava de noite escuro e o Nico não tava lá, precisava dele, mas poder montar o trem, né? E aí o cara falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar amanhecer, né? Às vezes amanhã de dia, se o Nico não aparecer aí, vamos montar esse trem, né? Aí a gente ficou por ali mesmo, o cara levou uma janta pra gente, já tinha trazido uma janta pra nós jantar, o Nico não tava lá, rapaz. Ele não deu nada não. Eu deitei em cima daquele trator ali, o Juca deitou na caminhonete, no banco da caminhonete para poder dormir. E a hora que amanheceu o dia, quem apareceu lá? O Nico. O Nico apareceu com o dedo machucado, o dedo indicador machucado, né? Aí ele apareceu lá, a gente acordou já, que estava cedo, né? Para poder... Aí o Nico chegou, falou, aí o Juca falou, ai Nico, cadê você, rapaz? Você sumiu aí? Eu falei, rapaz, você não sabe que eu estava andando aí, acabei machucando o dedo indicador que ele machucou. Então, a gente acabou descobrindo que o Nico, ele virava lobisomem. E aí, quando o dia amanheceu, a gente foi montar aquele trator, o trator CBT de pneu, montamos a ponta de eixo dele. Como o Nico estava com o dedo machucado, foi preciso de eu fazer o maior serviço pesado, foi preciso de eu fazer. Porque o Nico tinha um dedo machucado, porque ele virou lobisomem e foi me atacar, eu dei uma retada no dedo dele, né? Então, eu quero te contar aí, esse caos caipira aqui do sertão goiano, que é um caos verdadeiro, não é mentira. Então, o que acontece? O lobisomem é uma lenda. Eu falo para você, meu amigo, minha amiga, que não é lenda, isso existe mesmo. Só quem passou por isso, que já viu acontecer isso, sabe que realmente existe. Isso não é uma lenda de lobisomem, é um caso real que aconteceu. Então, meus amigos, é o seguinte, hoje eu trouxe esse caos aqui, caipira do sertão goiano, através das minhas andanças aqui pelo sertão goiano, para poder sobreviver no sertão goiano. Durante muitos anos eu trabalhei de mecânico e quando o serviço estava pouco aqui nas oficinas, eu saía aí na região do sudoeste goiano para poder trabalhar em outros lugares e vi muitas coisas, não só de mecânico, eu trabalhei de boia fria, catando tomate, eu trabalhei de ajudante geral nessas empresas aí, grandes indústrias, então, e outros serviços mais que eu fiz, certinho? Então, através dessa experiência que eu tenho aqui no sudoeste goiano, eu vou contando os causos caipiras do sertão goiano. Se você ainda não é membro do meu canal, clique na aba Seja Membro e escolha o seu plano. Eu tenho um plano de R$ 9,99, que é praticamente um valor simbólico. Com esse plano, você já começa a ter alguma regalia. Eu tenho vídeos programados para daqui a uma semana, 15 dias. Os membros, mesmo nesse plano simples, já começam a assistir primeiro os conteúdos, antes do conteúdo se tornar público. Você pode escolher outros planos também. Tem plano que você vai ter vídeo exclusivo para membro. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais, inscreva-se aqui no meu canal, compartilhe os meus vídeos, ajude o meu canal. Você tem muita jeito de ajudar o meu canal. Um desses é compartilhar os meus vídeos em qualquer rede social. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço aí, amigos do YouTube.